pelas candidaturas, Dr. José Fernandes, quem acha que serão os grandes candidatos à presidência da UNITA? Bom, não quero citar nomes, mas claramente o Adalberto da Costa Júnior irá concorrer para a sua própria sucessão. E aqui também estamos habituados a essa tradição democrática internamente da UNITA, mas chama-me a atenção que os prazos. Nota que eles dizem... As candidaturas serão apresentadas 23, de 8 25, a 22 de outubro. Não, diz 23 a 25. Não, a apresentação das candidaturas 22, de 8 exato. a 22. 8 a 22. Depois vem a avaliação 25, e a divulgação. Portanto, se eu entrego, 22 é um dia válido. Se eu entrego a minha candidatura no dia 22, significa que depois só tem 2 dias ou 3 dias para, eventualmente, se surgir alguma coisa, poder reagir. Então, esse limite do último tempo dia apertado da apresentação e a validação Sim. é extremamente apertado. Isso pode ser feito de forma propositada. Eventualmente, é para excluir algumas pessoas que possam surgir e, por causa deste timing muito apertado, não lhe dá tempo de se organizar. Então, aqui, claramente, este já é um fator limitante. Agora, também sabemos que nos partidos políticos, esses jogos de bastidores para sucessão acontecem, ocorrem. Aliás, eu já falava isso no primeiro tema e acredito que quem tem a máquina partidária sob controle, a partida está em vantagem para poder ter sucesso nessa candidatura. Eventualmente, se o atual presidente concorrer, ele tem a máquina do partido nas suas mãos, ele controla as principais estruturas do partido. Obviamente que a possibilidade de ele ser reeleito por causa deste fator é muito grande. Daí, bom, múltiplas candidaturas, mas vamos dizer, entre aspas, porque aquilo que percebemos, aquilo que nós sentimos é que tudo está a ser feito para a reeleição do atual presidente. Doutor Lindo Bernardo Tito, que visão é que tem sobre este 14º Congresso da UNITA que vai acontecer em novembro? Leda, é assim, eu tenho imensa dificuldade de fazer uma análise sobre essa questão. A minha dificuldade reside na perspectiva que eu tenho sempre trazido ao público sobre o que é democracia dentro dos partidos políticos. Eu nunca acreditei que a eleição num partido político representa por si mesmo uma democracia interna. A democracia interna é exercida pelos militantes no dia a dia, em todos os órgãos. Aliás, os estatutos dos partidos prevêem exatamente direitos e deveres dos partidos. E há partidos cujos direitos não são permitidos que sejam exercidos em pleno. Nós sabemos que a UNITA vive hoje um dilema com aqueles que se auto-intitularam de grupo de resgate do partido. E não são poucos, eles são muitos. Resultam de quê? Resultam de uma cisão anterior ao Congresso anterior, uma cisão clara, e alguns, infelizmente, foram expulsos do partido. Eu tenho dito uma coisa com clareza, é que o MPLA vive os problemas que vive, mas nunca formalmente expulsou os seus militantes. Tem tido cuidado de não fazê-lo. Mas há partidos em Angola que expulsam os militantes por exercício dos seus direitos. E é óbvio que essa expulsão resultou, de facto, destes que se designam de grupo de resgate, terem interposto uma ação no Tribunal Constitucional a impugnar o Congresso que teria eleito o atual presidente da UNITA. E este é um elemento importante que me oferece dizer claramente que a eleição não significa em si mesmo uma democracia dentro do partido. Ou as múltiplas candidaturas não significa uma democracia dentro dos partidos. Também, a eleição não é feita por voto direto universal dos militantes. É feita de forma indireta, a partir dos delegados ao Congresso. Os 1000 e poucos delegados ao Congresso é que terão poderes de eleger o presidente. Na dimensão da nossa democracia, esperava que os partidos angolanos se organizassem, os militantes de todo o país, em condições ou com capacidade eleitoral, sem pender sobre eles algum impedimento, pudessem votar em todo o país. Mas isto iria requerer uma logística maior.
não precisa, como fez o Bloco Democrático. Ou seja, o voto seria organizado a partir dos círculos provinciais, a partir dos secretariados provinciais. E aí permitiria que o militante com o seu cartão fosse à sede do partido e exercer o seu direito de voto. Por quê? Porque Sim. a eleição no Congresso é uma eleição controlada. Controlada por quem? Controlada pelo presidente em funções. Porque é ele que faz eleger os delegados, porque ele tem o controle dos secretariados de todo o país e vai influenciar que os delegados a serem eleitos estejam do lado dele. Mas se for a pensar assim, doutor Lindo, nunca poderemos falar em democracia. Pois, mas é por isso Há sempre que alguém que deverá organizar o processo. Por isso que organizar o processo é uma coisa, exercer um voto é outra coisa. Por isso hoje em Portugal os grandes partidos não elegem o seu secretário-geral ou o seu presidente a partir de um congresso. É o voto direto dos militantes em todos os distritos eleitorais. Eles organizam-se assim. Por quê? No caso do PSD, eu tenho uma obra que sempre que posso tenho de ler, que é do Santana Lopes, quando foi derrotado pelo Durão Barroso naquela eleição interna do Congresso. Ele teria dito que nunca na vida voltará a concorrer com um presidente em funções. Por quê? Porque ele tem um controle de toda a máquina. A obra é realidade e percepções. Mas já vimos presidentes em função também deixarem de ser. Em África, não encontrei em África. Em África não encontrei um presidente em funções que perdeu as eleições num congresso fechado, ou seja, numa eleição fechada que é a partir do congresso. E eu entendo que o Bloco Democrático ensaiou isso. Ou seja, o Bloco Democrático permitiu com que os militantes em todo o país votassem no presidente e no vice-presidente. Mas pergunto agora, tal como perguntei ao doutor José Fernandes, gostaria de avançar alguns nomes, potenciais candidatos à presidência da UNITA, a concorrer para a presidência da UNITA neste congresso que vai acontecer de 28 a 30 de novembro? A informação que eu tenho dos bastidores, a UNITA neste congresso provavelmente não terá múltiplas candidaturas. Por quê? A ideia que existe é que tem de se dar a ideia, tem que se dar assim a percepção ao público de que há uma coesão interna sobre o líder atual. Por isso, as outras candidaturas, aquelas que se tentaram manifestar, estão a ser convencidas a não avançar. Há, por exemplo, nos bastidores falava-se que o Massanga iria avançar, mas hoje há claramente hesitações de Massanga avançar. Sim, Massanga Savimbi. Por quê? Porque há uma equipa que está a persuadir esses candidatos, aqueles que querem se candidatar, a não avançar, para ter uma ideia clara de que, afinal, é ele que todos os militantes querem. Não há aqui um militante que está contra ele, o tal chamado unanimismo dentro do partido. Em democracia não há unanimismo. Não há unanimismo. Por que não há unanimismo? Porque cada um pensa de maneira diferente. Haver unanimismo é autoritarismo, não é outra coisa, porque senão na democracia não há unanimismo. Dr. José Fernandes. Essas concertações dentro das organizações são normais, devemos aceitar isso. Agora, eu acho que, honestamente, se a UNITA enveredar por este caminho, será um desastre, será um recuo interno, porque, pelo menos nesse ponto de vista, a UNITA tem demonstrado que, sempre que realiza eleições, e temos que reconhecer isso, apresenta múltiplas candidaturas. E essa questão, com democracia ou sem democracia, penso que todos os partidos em Angola, desde que isso esteja estatutário, deveriam seguir este caminho. Agora, também é claro, as múltiplas candidaturas. Também é claro que, sem existir concertações internas, lembrando que, no fim do dia, são os militantes que tomam as decisões, se a partir da base até o topo existe um alinhamento sobre quem eventualmente poderá ser o líder, não há dúvida de que aquele indivíduo que foi escolhido da base até o topo, que foi concordado, esse indivíduo vai aparecer como o candidato da organização política. Mas, obviamente, o ponto central aqui é seguir aquilo que cada estatuto de cada partido refere em relação às eleições. Se o ponto das múltiplas candidaturas é claro, então penso que, para darmos um bom exemplo
a sociedade, os partidos deveriam, pelo menos nesse caminho, apresentar as múltiplas candidaturas nos congressos. Obrigada. Vamos